A quarta rodada do Brasileirão foi de altos e baixos para a dupla Bavi. O Bahia dormiu no G4, já o Vitória continua na zona de rebaixamento. E mais, Denilson Show dá o seu ponto de vista sobre Renato Gaúcho e a arbitragem no duelo entre Bahia e Grêmio. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson e sejam bem-vindos ao canal Dois Toques. Hoje vou comentar sobre o que rolou na quarta rodada do Brasileirão para a dupla Bavi. Mas antes, eu peço a vocês que, se ainda não é inscrito, que se inscrevam, que deixem o like, o comentário e que também possa assistir ao conteúdo até o final. Beleza? Simbora lá? No terceiro jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a partida foi entre Bahia versus Grêmio, às 21 horas do sábado à noite, na casa de apostas Arena Fonte Nova. No entanto, o tricolor buscava o seu segundo triunfo na competição e na sua casa, tudo para se manter na prateleira de cima, para encostar nos líderes. O esquadrão fez um jogo de imposição contra o tricolor gaúcho. O primeiro tempo, o Bahia teve uma posse de bola de 57% contra 43% da equipe sulista. E assim, o tricolor jogou muita bola. Alguns jogadores se destacaram nesta partida, como foi o caso de Everaldo, que marcou o único gol, ainda na primeira etapa. E assim, por se falar em Everaldo, ele parece que está se encontrando com as redes, pelo menos no Brasileirão. São 4 rodadas até aqui. Ele soma 2 gols, um contra o rival e outro no triunfo diante da equipe do Grêmio. Parece que nesta temporada no Brasileiro ele vai conseguir ser o grande artilheiro, vai conseguir tirar aquela zica do ano passado, que ele não foi mal, mas assim, os torcedores pegavam muito no pé dele. Mas nessa temporada parece que ele vai se encaixando certinho no tricolor de aço. Teve outros que foram os destaques, como Luciano Juba, tá jogando demais, viu? Não é a posição dele, mas tá se adaptando ali na lateral, tá jogando muito. Arias, não tem nem o que falar de Arias. Canu jogou muito bem, trocou de posição com Gabriel Xavier, que é outro que está fazendo ótimas partidas e merece ser titular desta equipe. Enfim, o primeiro tempo foi assim, impositivo, 1-0 no placar. Na segunda etapa não houve gols, mas o tricolor continuou imprimindo o seu ritmo, fazendo o seu papel, atuando dentro de casa. Em outras partidas, o Bahia deixava ali a sua performance cair no segundo período, não conseguia manter o ritmo. A condição física dos jogadores caiu bastante na segunda etapa. Vimos partida onde o esquadrão estava vencendo, estava empatando e acabava na segunda etapa ali perdendo ou empatando a partida, deixando o rival empatar o jogo. Com isso, diante do Grêmio, impôs-se, viu? Teve uma boa performance, jogou muito bem e assim, dá para tirar lições disso. É esse o tipo de jogo que os torcedores querem. Já no finalzinho da segunda etapa, rolou ali uma confusão, no qual Diego Costa foi expulso e Renato Portaluppi mandou o time que estava no banco de reserva todo para o vestiário, criando o maior mimimi. E nessa toada, Denilson Show, do Jogo Aberto, falou, deu o seu ponto de vista sobre Renato Gaúcho e também a arbitragem no duelo entre Bahia e Grêmio. Veja no vídeo aí. Você precisa respeitar o seu adversário também, que independentemente do resultado, do objetivo final, você está numa disputa e tem que ter um fair play, tem que ter uma civilidade entre adversários, pelo menos nesse sentido. De trás para frente, né, Loirão? Que é a imagem que a gente está vendo agora, que é o Renato tirando todo o banco de reserva, mandando todo mundo ir pro vestiário. Ele se sentiu desrespeitado desportivamente falando em relação ao cartão pro Diego Costa ali já no finalzinho do jogo. E aí ele tem essa atitude que sim é uma atitude antidesportiva, isso é fato. Não tem que passar a mão na cabeça. A gente, assim, eu particularmente gosto do trabalho, gosto desse personagem Renato Gaúcho, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nesse ponto e nessa imagem que a gente está mostrando, ele foi infeliz
na decisão que ele tomou em tirar todos os seus jogadores do banco de reserva. A outra coisa é a gente falar da arbitragem confusa, que vai existir a arbitragem confusa, como existiu no jogo do Bahia contra o Grêmio e Bahia, como em outras rodadas que infelizmente vai acabar acontecendo. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente falou só de arbitragem. Você vai lembrar disso. Claro. Então, assim, começou com muita polêmica. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A atitude que o Renato Gaúcho teve no final do jogo foi ruim para ele e para a imagem do clube. Falando em ser ruim, não gostei. Pois bem, é como diz aquele ditado: o pau que dá em Francisco, dá em Chico. Renato Gaúcho ficou no mimimi, disse que sua equipe foi prejudicada e que teve que tirar os reservas do banco ali para poder não serem expulsos. Elogiou o Bahia, disse que o Bahia mereceu vencer o jogo. Mas é assim, quando a sua equipe ganha prejudicando o adversário, vocês não chegam e falam assim, ó, minha equipe ganhou com a ajuda da arbitragem. Não, vocês não falam isso, vocês ficam pianinhos. Até porque tá defendendo de vocês. Mas quando vocês perdem e perdem para equipes do Nordeste e do Norte, aí é um escarcéu só. É a maior choradeira, é um chororô danado. Mas assim, o choro é livre. Mas tem que aprender. Se sua equipe ganhou com erros de arbitragem, chegue e fale, minha equipe venceu com erros de arbitragem. Para que na hora que a sua equipe perder com erros das arbitragens, o outro time, o outro treinador, a outra comissão, a outra diretoria possa dizer o mesmo. O time da gente ganhou com erros de arbitragem. Mas é assim, você só quer defender o seu. E a lisura do campeonato, a lisura de todos os times, você não está nem aí. Mas é isso, o pau que dá em Francisco, dá em Chico. E com os resultados do sábado e do domingo à noite, o Bahia, que era quarto colocado, caiu para a quinta colocação, porque o Fortaleza empatou contra o Bragantino e o Juventude fez o mesmo contra o Atlético Paranaense. O encerramento da rodada, que é o jogo entre São Paulo e Palmeiras, no qual, se o Verdão vencer o Tricolor Paulista, pode ultrapassar o Tricolor de Aço na tabela, que pode, na terça-feira, ficar em sexto lugar. Vamos trocar o assunto por Vitória, pois o time não conseguiu sair da zona de rebaixamento na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pois bem, o rubro-negro baiano enfrentou o Cruzeiro lá em BH e se deu mal. Com o resultado, o Vitória continua na zona até a quinta rodada. Tem um jogo a menos, que é contra o Cuiabá. E o encerramento da rodada, caso o São Paulo vença o Palmeiras, e na quinta rodada o Leão vence o seu adversário, não vai sair da zona, vai continuar até a sexta rodada. Por se falar no time, no elenco, a equipe que Léo Condé mandou a campo diante do Cruzeiro estava irreconhecível. Olha, o time estava feio na primeira etapa. O primeiro tempo, ali por volta dos 5 minutos, o Leão fez frente à Raposa. Mas no decorrer da primeira etapa, só deu Cruzeiro. Só deu Cruzeiro. Porque o time estava amassando a equipe do Vitória dentro de campo. E aliás, quem já viu Raposa comer leão? Mas foi o que aconteceu no domingo à tarde. A Raposa comeu o leão. O primeiro tempo se resumiu assim: os donos da casa dominante. Na segunda etapa, logo aos 2 minutos, o Cruzeiro abriu o placar. 2 minutos depois, gol contra de Lucas Silva. Com o empate, o Vitória estava somando 1 ponto. E mesmo assim não conseguia solucionar os erros nos passes e na marcação. Alejandro estava mal demais. Aos 12 minutos, o Cruzeiro voltou a ficar na frente novamente. Então Léo Condé resolveu mexer, fazer trocas na equipe. Promoveu a entrada do estreante Janderson, o novo contratado. Também mandou a campo Daniel Júnior, Léo Gamalho. Mas mesmo assim a equipe não conseguiu empatar a partida, não conseguiu solucionar os erros. Alejandro estava muito mal. E outra coisa, o Vitória, desde que começou a temporada, não atua bem fora de casa. Tem um péssimo desempenho, joga mal demais. Já atuando no Barradão, consegue ser uma equipe impositiva. Mas fora é um time muito debilitado.
tendo ali uma performance pífia. Na coletiva logo após o jogo, Léo Condé falou sobre a escalação para enfrentar o Cruzeiro. Acompanhe um trecho do vídeo. Bom, boa noite. Realmente um jogo muito abaixo da nossa equipe, né? Principalmente pelo início tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo, né? No início ali a gente já imaginava que o Cruzeiro iria exercer uma pressão muito forte na nossa saída de bola, por isso que a gente fez a opção de colocar jogadores rápidos na frente para a gente tentar explorar isso, mas a gente acabou sendo um pouco envolvido ali. Aí eu mudei um pouco o posicionamento ali, baixamos um pouquinho o Matheus para jogar, fazer um tripé de meia ali com o William e fixando um pouquinho mais o Luan, e a gente acabou depois melhorando um pouco, né? Conseguimos criar no final do primeiro tempo ali algumas boas situações de contra-ataque, porém muita decisão errada na hora de fazer o passe, na hora de fazer a execução do cruzamento. E no início tentamos fazer a correção no intervalo, no início do segundo tempo acabou sofrendo um gol muito rápido, ao mesmo tempo também conseguimos conseguir um empate muito rápido, mas pecamos muito na marcação ali, algo que normalmente não acontece, principalmente no miolo de zaga ali, não encurtamos tão bem na cobrança, no cruzamento do segundo gol. E aí era momento de fazer algumas mudanças ali, de tentar criar uma situação diferente, aí já mudar a dinâmica, de já preencher, ter o quarto homem de meio, para a gente ter um pouco mais a bola. Eu penso que assim, é um pouco de tudo. Eu acho que o principal fator é a agressividade. Eu até estava a gente conversando agora no pós-jogo ali, no vestiário, com a comissão, a agressividade do Cruzeiro na marcação da saída de bola. Eles foram muito agressivos, encurtaram muito, principalmente os nossos laterais e os nossos extremos, sempre recebendo essa bola de costa ali com muita dificuldade. E a ideia era justamente a gente ter dois velocistas pelo lado, fazer a barreira ali na frente da área, para que a gente pudesse explorar essas jogadas de velocidade. E a gente não conseguiu sair dessa marcação nem para achar o contra-ataque no início do jogo. Depois, no final do primeiro tempo, a gente já passou a ter espaço para encaixar esse contra-ataque. A gente errou muito tecnicamente nas escolhas. Agora, a ideia era tentar manter essa estruturação para o segundo tempo e ali a partir dos 15 minutos já modificar, como eu modifiquei, para que a gente aproveitasse um pouco mais os espaços que possivelmente o Cruzeiro iria ceder no meio-campo. Acabou que a gente sofreu o segundo gol e atrapalhou um pouco nossos planos, mas realmente a gente fez um jogo bem abaixo do ponto de vista técnico, do ponto de vista de posse de bola, e é algo que a gente tem que corrigir para frente. Realmente, sua escalação teve erros, mas também é por causa de 3 peças-chaves na equipe: Dudu, Rodrigo Andrade e Camutanga. São peças fundamentais na composição do elenco, porque 3 peças titulares. E outra coisa, não dá para vacilar no Campeonato Brasileiro. Tem que entrar ligado. O Campeonato Brasileiro não é estadual e muito menos regional. Tem que se entrar ligado. Olha, na quinta-feira já vai ter um jogo aí pela Copa do Brasil. A quinta rodada é no final de semana. Tem que se focar em uma das 2 competições. Principalmente para poder não ter problemas lá na frente. Que eu acredito que assim, a competição importante neste momento para se manter é no Campeonato Brasileiro, porque é a única competição que rebaixa. A Copa do Brasil não, mas tem que focar nas 2 competições e abrir o olho para poder não passar vexame lá na segunda etapa da competição. E aí vocês, torcedores, o que acham das equipes? Deixe os seus comentários aqui embaixo, beleza?